Uma escolha pode fazer toda a diferença. E é com esse entendimento que a BioGreen, empresa especializada em gestão e incineração de resíduos de serviços de saúde, nasceu para transformar realidades. Com sede em Bacabal, no Maranhão, a BioGreen tem a visão de ser referência na gestão de resíduos nos estados onde atua. Reconhecida pela excelência operacional, inovação contínua e compromisso com o meio ambiente, a BioGreen oferece soluções completas e ecologicamente corretas para o manejo e destino final de resíduos dos serviços de saúde e diversos. Da coleta ao transporte, do armazenamento à incineração e disposição final, todos os processos seguem rigorosamente as exigências e regulamentações recomendadas. Com uma equipe altamente treinada e com uma frota veicular dentro das normas ambientais, a BioGreen garante eficiência e responsabilidade em cada etapa do projeto de execução. A BioGreen acredita que para construirmos um futuro mais limpo e seguro, cada pequena ação importa. E juntos podemos gerar um ambiente renovado para todos. Faça parte da geração de empresas comprometidas com a gestão correta de seus resíduos. Seja uma empresa parceira da BioGreen. Boa noite, boa noite. Aqui sou eu, Ismael Gádia, em mais um episódio aqui do Maranhão News 98, né? Já pedindo de antemão que vocês nos sigam nas redes sociais, em todas as redes sociais, né? E, inclusive, também se inscreva aqui no canal do YouTube, Maranhão News 98. Boa noite, Janderson Santos por cá. Igual ela falou, já sigam nossas redes sociais. Onde você colocar Maranhão News 98, a gente vai aparecer. Não se preocupe com isso, não. Não achou nas redes sociais, bota lá no Google. E a gente, rapaz, tá aparecendo. Botando lá, a gente tá aparecendo nosso rosto em todo lugar. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum programa. Compartilhe com os amigos que tá dando o que falar. Exatamente. E hoje, nosso episódio aqui, nosso convidado especial aqui, vou até ler aqui, porque o homem, advogado especialista em direito eleitoral, ex-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, ex-secretário de Saúde do Estado do Maranhão, vice-presidente estadual do PSB Maranhão, deputado estadual e pré-candidato a deputado estadual, Carlos Lula. Muito obrigado pela sua presença. Anderson, Maeli, eu é que agradeço a oportunidade e também dizer para todo mundo aí, ó, Maranhão News 98, todo mundo seguindo nas redes sociais. A gente já tá no 12º programa, a gente tá indo. Graças a Deus. A gente pode começar a falar um pouco sobre saúde, né? O senhor que foi secretário estadual de saúde do Maranhão. E no momento crítico, né, que foi na pandemia. Até sempre estava falando com ela que eu acompanhei um pouco o seu trabalho, porque quando o senhor foi lá em Bacabal, também, na cidade de Bacabal, eu queria que a gente começasse um pouco sobre aí, como foi aquele período, como foi, o senhor conseguiu ganhar bastante destaque naquele momento, porque o senhor andou o Maranhão todinho. Queria que você falasse um pouco dos desafios. Janderson, é difícil falar sobre pandemia, assim, porque ainda é algo que me dói muito. Eu sempre brinco dizendo que eu tenho que voltar para análise, eu não tenho coragem, porque tem esse momento que eu ainda, eu diria, ainda me dói demais, né? E a gente não sabe que está preparado para a guerra até enfrentar a guerra. Quando eu assumi a Secretaria de Saúde, o governo, então, o governador Flávio Dino, o convite foi claro. Na verdade, eu entreguei o cargo, eu estava na saúde para passar uma chuva, para resolver uma crise que tinha acontecido. Eu ficaria por 6 meses. Quando terminou esse período, estava ali 7, 8 meses, eu disse, não, governador, está aqui, eu fiz meu trabalho, o senhor me pediu, eu quero voltar, que era o nosso combinado. Vou voltar, eu era da Casa Civil do governo. E era advogado do governador, cuidava do que ele assinava no dia a dia, eu volto para onde eu estava. E ele disse assim, não, agora tu vai ser secretário. Então, que conversa é essa que eu vou ser secretário de saúde? Não serei. Não, tu vai ser secretário de saúde. Fica aí mais 6 meses, que é o tempo e eu arrumo outro secretário de saúde. Sim. E 6 meses viraram 6 anos. 6 anos. Né? Eu fiquei até o final do governo. E acabei tendo de enfrentar o que a gente enfrentou na pandemia. E ali eu digo, sem sombra de dúvida, foi o maior desafio da minha vida e não quero viver outro desafio daquele tamanho. Porque ter de enfrentar a morte todo dia, que era isso que acontecia,
ter de lidar com a dor todos os dias e não ter tempo. Eu fui muito criticado à época. Eu era secretário de saúde, tinha que tomar muitas decisões difíceis. Por exemplo, a decisão que fez o lockdown, Sim. a decisão que fechou o comércio, a decisão que teve que impedir o velório, porque tinha risco de contaminação. A Covid, a pandemia, ela não alterou o nosso modo de viver, ele alterou até o nosso modo de morrer. Sim. E aquilo ali era muito difícil. E não havia tempo, primeiro, para eu saber se estava certo ou se estava errada a decisão que eu ia tomar. Saber se aquela decisão, como seria aceita ou não socialmente. E nem de explicar para as pessoas que aquela era a decisão mais correta a ser tomada. Eu tinha de fazer. Eu tinha de decidir. Com isso, a gente, óbvio, hoje que a gente olha o resultado, a gente se orgulha. E assim, no Maranhão, morreu menos de metade da média do Brasil. O Maranhão foi o estado com o melhor índice de ponta a ponta. A gente deixou um legado da pandemia. A gente deixou unidades estruturadas. Eu não queria hospital de campanha. Quando todo mundo queria hospital de campanha, eu dizia, a gente não tem de fazer hospital de campanha. O hospital de campanha a gente vai montar hoje, vai desmontar amanhã. Eu quero hospital de verdade. Fique para as pessoas para depois. E como é que faz? A gente tem que fazer. A gente montou o Hospital Genésio Rego em menos de um mês. Aí hoje, funciona. Faz cirurgia, tem centro cirúrgico, tem atendimento das pessoas. Eu montei o Hospital Aquiles Lisboa, por exemplo, lá na região da Vila Nova, esquecida pelo poder público durante muito tempo. Tinha lá uma carcaça do hospital. Vamos fazer o hospital. A gente fez em 45 dias. Entregou para a sociedade. Então, assim, tem algo que ficou ali da marca, para além do combate que a gente conseguiu na pandemia, de ter virado presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, foi o primeiro maranhense da história a conseguir isso, do enfrentamento que a gente teve com o governo federal, que era muito difícil. Para mim, me doía muito. Porque eu tinha que lutar aqui no Estado, ao mesmo tempo eu tinha que lutar nacionalmente, por exemplo, para a gente ter vacina. A gente ter vacina. Então, assim, eram lutas que a gente não precisava. Eu sempre dizia, o inimigo à época era o vírus. O inimigo não era o Bolsonaro. O inimigo era o vírus que a gente devia combater. A sociedade devia estar unida para combater o vírus. E a gente estava brigando entre a gente. Eu disse assim, gente, a gente está se matando, como aconteceu. Quase 1 milhão de mortos no Brasil. Sim. Né? Durante o período mais crítico, 700 mil mortos. É muita gente. E morreu. A gente não conseguiu estruturar. Hoje eu tenho um relatório da ONU dizendo que se o Brasil tivesse adotado as medidas que o Maranhão adotou, a gente teria evitado 300 mil mortos. Eu tenho orgulho. Assim, não é o Lula dizendo, é a ONU dizendo que a gente tomou a medida certa. Mas te dizer, é um período que eu olho para trás assim e ainda dá vontade de chorar. E teve muitas decisões difíceis que a gente tomou e que ninguém sabia o que estava por trás. Ninguém sabia o que a gente passou. Né? Ninguém sabia o que eu tinha de conflito, de gente com problema de saúde mental, gente da equipe que teve que sair, de gente que a gente perdeu. Estava pertinho ali e a gente perdeu o Covid. Então, era assim, todo dia era uma guerra que a gente tinha de travar. Inclusive, também eu tive algumas perdas, né, na pandemia, e me afetaram bastante, né, amigos, digo irmãos de infância, né, também, alunos, né, e a gente vê que, embora a gente tenha tido esse monte de perdas, né, realmente a gente viu que, comparado até a outros países, foi bem menor o índice, né, até porque quando a gente via nos outros países acontecendo, no Brasil, embora tivesse o conflito interno, mas foi um conflito que foi conseguido resolver, né, com o tempo. Se o senhor voltasse a ser secretário de saúde, quais seriam as suas próximas etapas, né? A primeira medida a ser adotada, né? Exatamente. Que a gente está vendo. Tu me fizeste uma pergunta difícil. Eu acredito que determinados cargos a gente cumpre uma função, cumpre uma tarefa. Quando as pessoas me perguntam hoje, você voltaria para a Secretaria de Saúde?
olha, eu acho que eu cumpri minha missão. É muito duro. Eu sou, por incrível que pareça, desde que surgiu a Secretaria de Saúde, e ela surge ali em 1945, 46, aqui no estado do Maranhão, até um pouquinho antes do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde surge ali no final da década de 40, no Brasil, eu sou a pessoa que mais tempo passou à frente da Secretaria. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Aquilo ali é um moedor de gente. A média de permanência de um secretário de saúde no Brasil é 2 anos. 2 anos. Ou seja, não dá tempo de realizar política pública. Não dá tempo. Em 2 anos você não... Porque resultado em saúde pública é muito difícil você ter em curto prazo. Você vai ter em médio e longo prazo. Então você tem que ver a política acontecer. Para ter ideia, mesmo o indicador de mortalidade materna, por exemplo, se eu entrar no site do Ministério da Saúde, eu vou ter os indicadores de 2024. Eu tenho 2 anos para esse dado ser aprimorado. E só 2 anos depois esse dado é lançado e observado. Para ver como é difícil. Em 2 anos a secretária nem mais está. Ele vai estar olhando lá para trás. Então é muito difícil. Eu tenho um sacrifício pessoal muito grande estar à frente de estruturas como essa, como a saúde pública. E eu te diria, o próximo secretário de saúde do estado do Maranhão ele vai ter muito trabalho. Porque o sentido de rede ele foi desmontado. Eu tenho muito orgulho de dizer que a gente inaugurou o maior número de hospitais regionais, macro-regionais, policlínicas, o que a gente tem hoje de rede de saúde do estado do Maranhão. Eu posso dizer, eu tenho orgulho de dizer que eu montei. Eu montei com uma equipe sensacional, fantástica. Fez isso nos 6 anos que estive à frente da pasta. Do macro-regional de Pinheiro ao macro-regional de Balsas, do macro-regional de Imperatriz a Chapadinha, de Santa Luzia do Paruá, Santa Inês, Abacabal, o que tem de UTI, o que tem de leito, a gente que entregou. A gente que entregou. Um hospital a cada 4 meses. Quando a gente olha para trás, as pessoas dizem, não, o Lula está mentindo. Pode olhar. E ver se a gente não entregou. A gente entregou. Um hospital a cada 4 meses. Nunca isso foi feito. Que era para ter continuado a expansão dessa rede. A rede não terminou. Durante anos, os maranhenses morreram sem ter direito a um leito. Não é que o socorrão tivesse cheio. As pessoas não conseguiam nem chegar no socorrão. Então, se hoje a gente acha que está ruim, pensa sem essa estrutura. Então, assim, só que hoje, essa estrutura, ela colapsou. Eu posso entrar em qualquer hospital, em qualquer UPA, e você vai ver que não funciona. Não funciona mais. O sistema de regulação, que é o pedido de um leito, de transferência de um hospital para outro, que é algo normal no sistema de saúde, ele não funciona. Eu recebo dezenas de pedidos todos os dias. E agora tem que ter um deputado para pedir. Tem que ter um vereador para solicitar. As unidades elas foram todas doadas para líderes políticos em troca de barganha de voto. A primeira coisa que o secretário de saúde vai ter que fazer é acabar com isso. Acabar com isso. E, galera, é o seguinte, estou dando um basta aqui, eu vou voltar, vou deixar a unidade de saúde funcionando, com quem sabe fazer ela funcionar. O primeiro ponto é esse, despolitizar as unidades, para aí tentar olhar, para mapear, para saber o que está acontecendo. E a gente tem um número de cirurgias menores sendo realizadas hoje, eu tenho um problema de falta de medicamento, eu tenho um problema de falta de material, eu tenho um problema de pagamento de fornecedor. Esse mês foi pago o mês de fevereiro. A gente está em junho. Estão pagando os médicos de fevereiro. No interior do estado, pagaram 15 dias só. Então, quem for entrar próximo secretário de saúde, ele vai ter uma dor de cabeça gigantesca. Para quê? Para olhar e tentar montar esse quebra-cabeça para saber o que de fato está funcionando ou não. Eu fui hoje numa unidade que foi inaugurada pelo governador do estado há 4 meses. Era um espaço lá na cidade operária que faz órteses e próteses. Ou seja, você precisa de uma prótese, eu não tenho, então o estado compra hoje. Então eu ia ter uma fábrica, espaço para isso. Sensacional, seria o primeiro do estado. A gente tem uma pequena unidade hoje funcionando aqui em Lisboa, mas só para pacientes que fazem tratamento de hanseníase. Seria o primeiro, portanto, que ia funcionar para o Maranhão inteiro. Não funciona. Tem 4 meses que foi inaugurado. Eu fui lá, andei, não tem um funcionário.
Ninguém. Absolutamente. Fui na fábrica, cadê a fábrica? Cadê? Não tem o que foi. Não, a gente está vendo que vai, porque a gente acabou de inaugurar, mas foi 4 meses. Tem 4 meses. Chegou um paciente lá, disse, eu não tenho uma perna. Eu vou conseguir a prótese para minha perna? A moça disse, não, deixa aqui o seu cartão SUS, a gente vai botar na fila de espera. Quando começar a funcionar, aí a gente liga para o senhor. Então, vê só. Até o que se inaugura é fake, é falso. Não funciona. Não funciona. Como tem centro de hemodiálise que o governador inaugurou, que não funciona. Porque não tem uma osmose reversa. Então, assim, não tem hoje nem cuidado. As coisas são inauguradas para fazer propaganda política. Então, é muito difícil. A gente construir, o próximo secretário ele vai ter que reconstruir esse modelo de assistência em rede de saúde do Estado para remodelar o sistema de saúde de novo, para poder ajudar. E uma medida que eu faria de imediato era abrir a porta de 2 hospitais, que foram construídos para ser de porta aberta. Hoje, as pessoas não entendem, mas funciona assim. Existe o hospital de porta aberta, que a gente chama. Se você estiver passando mal no meio da rua, você entra no hospital e você vai ser atendido. E tem um hospital de porta fechada. Por exemplo, o Hospital Carlos Macieira. Se você estiver passando na frente do Carlos Macieira e pedir para entrar, você não vai entrar. O paciente chega lá regulado. É o que a gente chama de sistema de regulação. E chega transferido de um outro hospital. Isso existe para quê? Exatamente para a gente não ter hospitais com montanhas de pessoas no corredor sem nenhum controle daquilo. Então, existem hospitais que são assim, porta de outros hospitais. Tu entra pela urgência e emergência e você vai ser encaminhado para essa outra unidade hospitalar. Assim, então, é um hospital de porta aberta, um hospital de porta fechada. Óbvio que o hospital de porta aberta custa muito mais. O que é que o governador fez? O Hospital da Ilha, aqui em São Luís, e o hospital lá de Imperatriz, que ele chamou de Hospital da Região Tocantina, algo assim. Os dois eles foram pensados, estruturados, para serem hospitais de porta aberta. Para quê? Para receber a urgência e emergência das cidades e ajudar São Luís e ajudar a Imperatriz. São Luís hoje tem de porta aberta o Socorrão 1, o Socorrão 2 e as UPAs. Não dá conta. Óbvio que não dá conta. E recebe paciente de 170 cidades. Então, vamos abrir essa porta aqui. Vamos dividir os serviços. São Luís, tu vai ficar com esse tipo de trauma, eu vou ficar com esse outro aqui. São Luís vai ficar com... Em receber bala, por exemplo, ferimento a bala. Eu vou ficar com sequela de AVC. E a gente assim vai organizando a rede, organizando o serviço. O que aconteceu na prática? Por politicagem, o governador fechou a porta dos hospitais. Não recebe, não entra. Nem no Hospital da Ilha, que é um elefante branco e não funciona. Nem no Hospital de Imperatriz, que é outro elefante branco e não funciona. A primeira medida a se tomar é abrir a porta desses 2 hospitais. Que o governador não tem coragem. Por quê? Porque isso implica em aumento de custo. Óbvio que um hospital de porta aberta, que recebe urgência e emergência, ele vai custar mais. E aí o governador não quer ter esse gasto a mais com saúde pública. O que ele não sabe é que quando a gente gasta com saúde, a gente está, na verdade, investindo, Com certeza. né, na saúde das pessoas. Então, a primeira medida a ser tomada, com certeza, seria essa. Mas eu te digo, o próximo secretário de saúde ele vai ter muita dor de cabeça para consertar isso que foi feito, essa destruição que eu diria que foi feita no sistema de saúde pelo governador Carlos Brandão. Nossa. Inclusive, eu vi os seus vídeos no Socorrão, né? E a minha mãe também foi internada lá. E a superlotação ali não para. É no corredor. Para conseguir a regulação. É outra luta. Uma luta. Para a gente conseguir uma transferência por causa dessa regulação, é outra luta. As dificuldades ficam assim, parece que a gente mendiga um atendimento. E tudo que a gente quer, e eu sempre dizia, gente, nós temos os melhores profissionais. E o profissional que atende na UDI, no São Domingos, ele atende no nosso SUS. Se os melhores estão lá, por que a gente não pode dar uma estrutura para o povo ter acesso ao sistema de saúde com dignidade? O direito que eu tenho de meu filho ser atendido num hospital privado, ser bem atendido, eu quero que o filho do povo do meu estado, o filho de quem não tem condição de poder pagar um plano de saúde, também tenha. O que custa? O SUS é direito, né? Não é favor. Então, assim, dói muito a gente assistir, seja no Socorrão, seja na unidade de saúde do estado. Vai lá no Hospital Presidente Dutra, que é de porta aberta do estado do Maranhão, que é do meio do Maranhão.
É um horror também. Paciente lá no meio do corredor, acidentado de moto, sequelado de AVC. E aquela maluquice, uma obra que nunca termina, entendeu? Sim. E os funcionários ali tentando fazer de tudo para salvar aquelas vidas. Não pode botar a culpa nas equipes, as equipes se esforçam muito. Sim. Mas se eu não dou as condições para que aquilo ali funcione, não vai funcionar. E aí eu vou ter a reclamação de sempre, de não ter dignidade, de ter gente no corredor, Sim, do hospital tá sempre cheio, do hospital tá mega lotado. Quando eu saí, a gente tinha uma inversão nos socorrões. A gente conseguia conversar com a Secretaria de Saúde de São Luís e a gente observava que a maior parte dos pacientes à época dos socorrões já era de São Luís. Não era mais do interior. A curva inverteu de novo. Hoje 70% dos pacientes dos socorrões são no interior do estado. Tá errado. Tá errado. Alguma coisa está acontecendo se eu não estou conseguindo, se as pessoas não estão conseguindo ter acesso aos hospitais macro-regionais que foram entregues. São 4.000 leitos no estado. Né? Eu ia até falar disso, porque realmente, como foram abertos muitos, Sim. né? Eu imagino, eu estava conversando com o meu pai e falando que se isso estava. Se a gente está sentindo isso, imagina há anos atrás, antes da pandemia, como não era. A correria das pessoas saírem de outras cidades, de interior, para vir para cá. A gente vê muito ainda a questão do pessoal do interior vir para São Luís. O que a gente pode fazer em questão dos municípios para melhorar a saúde, para que eles não tenham que sair com urgência da cidade para cá? A gente tem vários problemas que, assim, a gente não tem uma solução mágica para isso. Uhum. Primeiro, a gente tem um modelo de saúde equivocado. Eu diria, a gente gasta mal. O Brasil ele tem um sistema de saúde que é universal, isso é importante dizer. Nenhum país do mundo do tamanho do Brasil tem um sistema como o nosso. E é tudo para todos. A gente tem de lembrar, às vezes a gente não se recorda, sobretudo porque é mais novo, e até 1988, é outro dia, portanto, o sistema de saúde do Brasil ele só existia para determinadas pessoas. Por isso a gente tinha as Santas Casas de Misericórdia. Porque era quase assistência. Você só tinha direito a acessar o sistema público de saúde se você tivesse carteira de trabalho assinada, se você fosse servidor público. O sistema era contributivo. Então a maior parte da população brasileira não tinha acesso. Quando surge a Constituição, ela diz assim: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então abriu tudo para todo mundo, de uma vez. Óbvio que a gente a Constituição não tem o condão de transformar água em vinho, né? Nem madeira em ouro. Mas estabeleceu um contexto para dizer assim, olha, a partir de agora a saúde é pública e universal. Como a gente faz uma saúde pública e universal? Bem, a gente vai ter que constituir isso. A gente precisa de dinheiro para isso. Sim. A gente não tem. Hoje, o nosso orçamento de saúde pública, mesmo comparado com outros países que têm sistema de saúde universais, ele é bem abaixo. Mas vamos considerar que o que a gente tivesse é suficiente. A gente gasta mal. Né? Eu diria que a gente tem que fazer mais com menos, mas ao mesmo tempo a gente precisa de mais dinheiro para o SUS. Por quê? Por que a gente gasta mal? Porque a gente gasta errado. A gente cuida do doente. A gente não evita que a pessoa fique doente. A gente tende a apostar, sobretudo hoje com o envelhecimento da sociedade, numa saúde que é preventiva. Por fazer saúde, é mais evitar que a pessoa adoeça do que cuidar que ela fique doente, depois que ela está doente. E aí eu não tenho mais uma Secretaria da Saúde, eu tenho uma Secretaria da Doença. É verdade. Né? Então, para ser uma Secretaria da Saúde, eu tenho que evitar que as pessoas adoeçam, que elas tenham saúde. E aí eu tenho os problemas do Brasil. Porque eu tenho uma mortalidade infantil alta no Maranhão. Sabe do que a maior parte das crianças maranhenses morrem? Diarreia. Por que morre de diarreia? Porque não tem água. Então, tá olhando assim como uma coisa intercalada, uma coisa puxa outra, as políticas elas são universais. Então, eu tenho um problema eu tenho uma saúde preventiva no Maranhão deficiente, ruim, que não chega às pessoas. Eu não consigo fazer o controle desses grupos para evitar que as pessoas adoeçam. Eu tenho esse ponto. Então, 2. Isso faz com que eu tenha uma saúde que acontece assim. Ou eu trato as urgências, ou eu trato o agravamento de condições crônicas. O que enche o meu corredor hoje? Vai ser... Não são muitas doenças. Não são grandes causas. São 3 a 4 situações.
eu tenho acidentes de trânsito, muito, queda de moto. Né? Acidente de trânsito, na verdade, asterisco, queda de moto. Uma pessoa se quebra porque tá bêbado, porque não tem carteira, porque, enfim, por N motivos. Eu tenho um trauma muito disso, grande, e eu tenho urgência e emergência em razão disso, mas eu tenho as condições crônicas, sobretudo AVC, de descontrole, de diabetes e hipertensão, que era para resolver na atenção primária, de maneira preventiva. A pessoa não toma medicamento, ele come mal, às vezes ele come mal porque ele não tem de fato dinheiro para se alimentar, toma a cachaçinha dele, não cuida, que ele podia tratar com um remedinho que vai gastar 10, 15 reais por mês, ele vai custar 2 mil reais por dia no leito de UTI. Então eu tenho um agravamento também desses pacientes que superlotam os meus hospitais. Uma situação que eu sei o que é. Se você for na Santa Casa, aqui em São Luís, que é uma espécie de extensão do socorrão, Sim. vai olhar os pacientes sequelados, pacientes de diabético, de pé diabético, mão diabética, que já está perdendo o membro, vai ter que amputar. As pessoas não aguentariam sequer o odor daquele corredor. Ele cheiro de podre mesmo. E chegam as montanhas desses pacientes do interior para cá. Porque o tratamento vai ser aqui. Né? Mas para a pessoa chegar naquela situação, é porque ela vem há muito tempo degringolando e não cuidando daquele quadro. Então, eu tenho o primeiro problema, que é ter uma saúde preventiva problemática. Eu tenho o segundo quadro, que é só tratar essa urgência e essa emergência, tratar dessa forma. E aí isso não se comunica. Eu estou enxugando gelo. Em vez de tentar consertar aqui na atenção primária e fazer com que todo mundo se comunique, que essa rede de saúde tenha conexão, minha policlínica tenha acesso com o hospital, que eu tenha acesso ao retorno do paciente, que eu consiga observar, que eu olho o indicador, que eu possa dizer, olha, aqui melhorou, aqui piorou. Eu não consigo. Aí eu estou enxugando gelo. Aí o médico está lá desesperado, fazendo uma cirurgia atrás da outra, e ele não sabe porque não para de brotar paciente. Então, assim, para a gente conectar isso de novo, fazer isso funcionar em rede, deixar a política de fora, Sim. e a pessoa possa ter acesso a isso como um direito, dá trabalho. É possível fazer? É possível fazer. Eu vou ter que conectar a atenção primária, a atenção secundária e terciária. Para essa rede voltar a conversar de novo, para eu poder ter acesso a essas policlínicas, para eu poder ter acesso a exame, para os meus hospitais regionais e macro-regionais voltarem a funcionar, e para eu ter a rede de entrada, de urgência e emergência, realmente nos casos graves. Quer ver como as pessoas vão entender o que eu estou dizendo? A UPA era para tratar a urgência e emergência, quadro grave. Eu desmaiei, eu passei mal. Sim. Era para isso. Não, o que acontece na UPA hoje? A mãezinha tá com o filhinho, tá gripadinho, ela vai almoçar, tomar banho, pegar de cabelo molhado na UPA. Isso é urgência e emergência? Não, a UPA é assim, unidade de pronto atendimento. Mas ele vai ser atendido. Para onde era para essa mãe ser atendida? Uma UBS, Unidade Básica de Saúde. Só que o que a mãe sabe? A UBS não funciona. A UBS não vai ter medicação para ele. A UBS pode estar aberta, mas não vai ter o médico. Ela vai para a UPA. Olha como o modelo está errado. Esse paciente, essa criança, se ela não está com febre, se ela só está com coriza, se vai ser passada uma medicação, está molinha, vai ser passada uma medicação para ela, é para ela ser cuidada na UBS. Até para o médico estar pertinho da casa dela, porque é para a UBS ser pertinho da casa dela, para ela poder ser acompanhada. Não é para ir para a UPA e numa emergência que ela vai adoecer, pegar outra doença lá na emergência. Então, assim, o modelo e a concepção hoje do sistema de saúde, ele está equivocado. Agora, para estruturar isso não basta o Estado. Eu tenho que ter o Estado junto com os municípios. Que a saúde ela vai funcionar quando todo mundo der as mãos para fazer isso aqui junto. Aí a gente pode. Aí, óbvio, que eu tenho outros problemas sociais, por exemplo. Sim. Se eu tenho menos de 30% de rede de esgoto no Maranhão, óbvio que eu vou ter um problema de saúde. Claro. Óbvio. Como não? Se as pessoas não têm direito à água, a água potável, não tem direito a tomar água. O bebê vai morrer de diarreia com menos de 1 ano. Lógico que vai. Como não vai? Vai.
Lógico que vai morrer. Lógico que vai morrer de diarreia. Aí é um problema que não se resolve só com saúde pública. Sim. Tu resolve com políticas sociais. Porque aí eu estou falando de desigualdade. Não dá para eu falar. Em pleno século XXI, tá discutindo o direito das pessoas a terem água. E dói, né? E dói para mim olhar e ver que um direito tão básico ainda é negado a tanta gente no meu estado. O senhor falou entre parceria município e estado. Eu até formulei aqui uma pergunta. É que eu estava pesquisando que 90% dos municípios ainda enfrentam dificuldades para cumprir normas da vigilância sanitária e da legislação ambiental relacionadas aos resíduos hospitalares, né? O descarte dos resíduos de serviço de saúde, os dados apontam que grande parte das cidades ainda destinam aos lixões, né? Os grandes lixões, onde tem catadores, tem o pessoal tudo. O senhor tem algum projeto ou proposta para ser descartado de uma forma correta? Vê só, é algo simples isso daí. É simples ao mesmo tempo, é tão complexo que a gente não consegue resolver. Porque é um problema que está falando, e não é só do lixo hospitalar, é do lixão. Por que a gente ainda tem lixão? Eu pergunto, com 30 milhões de reais, era mais ou menos isso, se eu não me engano, a gente discutiu isso num debate na Assembleia Legislativa, a gente conseguiria fazer com que o descarte acontecesse de maneira correta. Como acontece, por exemplo, hoje com o lixo de São Luís. Ele não vai para Rosário? Não é? O que é que tem lá em Rosário? Eu, criança, bem aqui onde está hoje o São Luís Shopping, ali na frente da Bandeira Tribuzzi, né? não era um lixão? Sim. Era um lixão. Eu passava, ia para a escola e olhava aquele lixão lá todo dia. Todo dia. Hoje não tem mais. Aquilo ali foi aterrado. Hoje a gente tem o quê? Aterros sanitários. De maneira correta. O município sozinho, ele não consegue fazer um aterro. É muito caro. Assim, porque o aterro que funciona lá em Rosário, obviamente, não serve só a São Luís. Serve a outros municípios. Esses aterros, para eles existirem, eles precisam de apoio do Estado. Eu não vejo o Estado tratando disso. Se a gente tivesse 15, 20 aterros sanitários no Maranhão, a gente resolveria o problema do Maranhão inteiro. Inclusive descarte de lixo hospitalar. Que é caro fazer o descarte de lixo hospitalar. Porque a gente não pode botar simplesmente um lixo comum. Então, até para isso, a gente tem que pensar de maneira cooperativa. O descarte do lixo hospitalar, que é produzido nas unidades de saúde do Estado, é caríssimo. Por quê? Porque eu tenho que contratar uma empresa especializada na reciclagem desse lixo. Parte dele é incinerado, parte dele vai ter outro destino. Então, imagina, eu não posso descartar, por exemplo, a agulha no lixo. Né? O simples, por assim dizer. O resto do medicamento, eu não posso descartar no lixo de qualquer jeito. Vai botar isso, vai contaminar o solo. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Então, seja o lixo hospitalar, seja o fim dos lixões no estado do Maranhão, que me entrega controle ambiental, eu preciso do Estado tratando isso como política de Estado. Não é política de governo, é política de Estado. Para dizer assim, gente, é uma vergonha o Maranhão em 2026 tá falando que tem lixão por aí. O pessoal toca fogo no lixo e a gente vai no interior do estado, em Colinas. Colinas, alô Colinas, minha terra, terra do governador Carlos Brandão. Como é que descarta lixo aí em Colinas? Lixão. O governador não teve a coragem de fazer um aterro nem na cidade dele. Mas ele fez um aeroporto lá, que a população de Colinas vai se beneficiar demais daquele aeroporto, para ficar voando no avião da família dele. Ele próprio, a Colinas, que ele não anda mais de carro, anda só de avião. Transbrandão. Né? Ele fez a Transbrandão, e para chegar na Transbrandão não é assim. O Transbrandão é para transportar a soja com os caminhões. Ele mesmo vai de avião, ele não precisa pegar a Transbrandão. Ele precisa pegar só o aviãozinho. E o salário dele de governador é compatível com isso, eu tenho certeza. Que, de fato, ele, com 40 mil reais por mês, ele teve condição de comprar um avião e transportar a família dele de São Luís para Colinas, para ele não precisar pagar a estrada. Com certeza, nem precisava do empréstimozinho, não. Ainda nesse assunto, dá um exemplo lá em Bacabal. Lá em Bacabal também ainda tem o famoso lixão que
foi promessas e promessas de prefeitos lá. Hoje o prefeito de lá é Roberto Costa, que é o presidente da FAMEM, mas ainda continua. E lá em Bacabal, as empresas privadas, né, elas contratam as empresas para esse descarte desses lixos, né? Porque tem empresa de Teresina, tem Bacabal, tem uma empresa, Sim. São Luís, e o município não. O município simplesmente coloca lá e joga no lixão. Tem muito isso lá, tem muito. A gente vê os vídeos lá dos catadores lá, sempre acham. A agulha é o que mais tem lá. Eles estão usando de monte e jogando lá no lixão. Então, o que podemos dizer que poderia começar pelo prefeito? O prefeito chegar ao governador e falar como pode ser resolvido isso? Pois é, até o Roberto Costa ele tem muita influência com o Carlos Brandão, né? Com a presidente da Assembleia, Iracema Vale. Então me parece ser algo que serviria ali para Bacabal ser inclusive um polo, porque a gente tem de pensar a realidade não só das cidades. Sim. Uma cidade como Bacabal é uma cidade grande, mas cidade com 10, 20 mil habitantes, ele não vai ter condição de fazer um resíduo, né? Uma destinação adequada desse lixo. Então, Bacabal, como cidade polo, teria que ser o destino desse aterro sanitário que vai ser o local para descarte de Bacabal e dos municípios vizinhos. Sim. E aí pensar de maneira cooperada. É assim, ó, há políticas públicas que só fazem sentido se forem feitas de maneira cooperada. Quer ver um exemplo que eu achei fantástico? Lá no Ceará se conseguiu. Eu não consegui fazer aqui porque simplesmente os prefeitos não conversam entre si. Lá eles também têm uma rede de policlínicas. Só que as policlínicas são regionais. Elas não é a policlínica de Bacabal. Sim. É como se fosse a policlínica do Médio Mearim. E os municípios conseguiram, de tal forma que eles já têm hoje a van passa nas cidades, a van já foi contratada entre eles, passa nas cidades, pegando os pacientes para deixar na policlínica e depois passa de volta retornando, entregando os pacientes. De maneira cooperada, não é a van de Bacabal, não é a van de Alto Alegre, não é a van de Lago Verde. Estou falando aqui dos municípios ao lado de Bacabal. Sim. É a van que serve aquela policlínica do Médio Mearim. Entre eles. Vê só que quando a gente quer dar um passo adiante na construção de uma política que ela serve de fato a todo mundo, e não politicagem para pensar assim, não, vou querer só para Bacabal porque eu quero ganhar os votos aqui e ter os louros de eu ter conseguido. Quando a gente pensa para além disso, a gente consegue entregar direitos para a população, entregar cidadania de fato à população. Eu olhei, será que é tão diferente assim o Ceará do Maranhão para a gente não conseguir isso, né? Complicado. E lá tem processos e processos por conta de resíduos hospitalares, mas eles guardam no fundo da gaveta. Inclusive, todo dia mudando para cá, para São Luís, né? Ao ir para a escola que eu trabalho, eu passo em frente ao centro de hemodiálise. Ali se transformou num lixão. Um lixão na lateral, água empoçada porque muitos buracos e mais lixo. Ou seja, lixo da comunidade, lixo hospitalar, tudo junto e no meio, centro de hemodiálise, né? E, assim, para mim é um gerador de caos, né? Porque além da pessoa já não ter esse saneamento que deveria ser, né, o correto, se sujeita a pegar até mais doença, né? E com relação a isso, né, isso e outros fatores que o senhor falou, de UBS, enfim, eu queria saber se o senhor não acharia interessante, né? A gente trabalha muito com redes sociais, Sim. né? Utilizar as redes sociais justamente também para ajudar as pessoas que às vezes não sabem se levam para um lugar, se levam para outro, para justamente encaminhar essas pessoas para os locais certos, né? Tu sabia que o povo é sábio? Uma coisa que eu aprendi em saúde pública é que a gente não precisa fazer propaganda do serviço. Se o serviço funciona, ele vai estar lotado. Se ele não funciona, ele não vai ter gente. As pessoas... É incrível. E é boca a boca. As pessoas sabem onde funciona. Não é que as pessoas não saibam que deveria ir para o UBS. É porque elas não serão bem atendidas na UBS. Ela prefere ir para a UPA. Se, pelo contrário, tu chega uma boa equipe na UBS, tem um bom atendimento, tem conexão com aquela comunidade,
tu vai ver que vai estar lotado para ser atendido. Eles vão saber até o nome do médico que atende. Então, é óbvio que a gente precisa de uma educação para a cidadania, uma educação para a saúde pública, que ela é complexa, né? Mas eu te diria que o povo é mais sábio do que a gente imagina. Eles sabem o caminho. Tanto é que, às vezes, por conta de um médico, a pessoa roda o Maranhão inteiro, uma cidade inteira. Não, mas eu quero me consultar com fulano de tal, ou com fulana de tal. Porque é ela que entende o meu problema. E ela vai chegar aquele médico ou aquela médica. É incrível. Mas eu poderia dizer assim, óbvio que a gente sempre precisa educar para a cidadania. Sim. E educar para atenção aos serviços de saúde. Mas o povo é sábio. O povo sabe o caminho das pedras. Por mais que às vezes a gente fique duvidando, mas o povo é sábio. Ele sabe para onde vai. Sabe para onde vai e também sabe que não vai ter o que precisa lá, né? Olha, porque eu falo das gerações futuras, né? Que às vezes não sabe sair de casa. Ah, né? sim. Também tem essa. Tem essa, isso acontece. Mas eu acredito que a gente vai ter, até para o futuro, mesmo com essa geração, ela vai encontrar um caminho para se conectar, sobretudo pela internet. Usar rede social, sim, mas daqui a pouco vai ter alguém que vai fazer essa conexão, vai ter alguém que vai usar a rede social para conectar essas pessoas, para indicar caminhos. Tem muita coisa da rede social que era o que a gente pensava que seria lá no futuro, que são coisas legais, construídas coletivamente, né? Então, às vezes a gente pergunta assim, alguém aí no fórum, alguém aí sabe me dizer onde é que eu consigo isso? Aí tu vai ter 10 pessoas lá, que você nunca viu na vida, mas dispostas a colaborar com aquela resposta. O senhor era da base governista. Isso. Qual foi o ponto assim que o senhor falou assim, aqui não dá mais para me ficar, não? Acontece como um casamento, né? Ou numa relação amorosa, já que a gente está pertinho do Dia dos Namorados, não termina de uma vez. Vai se desgastando aos poucos. Não termina de uma vez. As relações, elas acontecem e elas vão se esgarçando de pouco em pouco. Pode ser mais abrupto, pode ser mais demorado ao longo do tempo, mas eu diria que o governador Carlos Brandão, ele nunca nos quis como base do governo dele, como apoio ao governo dele. E eu peço, inclusive, isso desculpa, povo do Maranhão, ter pedido vocês para votarem no Brandão em 2022. É um erro que eu cometi. Hoje, conhecendo o Brandão como eu conheço, eu jamais teria pedido voto para ele. Jamais. De maneira alguma. E digo isso com muita tranquilidade, até porque poucas semanas atrás ainda houve convite para a gente voltar. Não, volta, vamos fazer as pazes, que é isso, deixa as coisas para lá. Não dá. Eu prefiro não ser eleito a ter que ser eleito com o senhor Carlos Brandão. É uma questão de princípio. Eu acredito que política é isso. A gente escolhe lado. Eu tenho princípios a zelar, eu tenho um caminho e eu quero poder sair de casa todos os dias da minha vida de cabeça erguida, sabendo que eu fiz o que eu achava correto e que era melhor para a sociedade. Mas eu te diria, logo após eu saio do governo em 2 de abril de 2022. Deixo de ser secretário de saúde. No dia 3, eu já sabia que eu teria alguma dor de cabeça adiante. Mas eu levei isso com paciência e com fé. Durante o processo eleitoral, a gente já teve, eu poderia dizer assim, rusgas que ainda não eram aparentes para a sociedade e a gente vai levando. É natural que aconteça, é um grupo grande, né? Há modos diferentes de pensar, de se entender a política. É natural que aconteça, mas quando começa o governo e quando a gente inicia na Assembleia Legislativa, a gente já viu que ia ter problema. Por quê? Porque começa o descumprimento, eu posso dizer, do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista social. O principal ponto, o principal problema, não é porque ele descumpriu comigo. Na primeira eleição da Assembleia, eu estaria na mesa. Sim.
E o acordo que o senhor Brandão fez, à época, era para que o Otelino fosse o presidente da Assembleia. E ele já começa descumprindo isso. Só relembrar os fatos. E para não ter briga, eu pessoalmente fui onde o Otelino, pedi ao Otelino, não vamos brigar por isso. Vamos construir as condições aqui, a gente faz um acordo, e aí ele vira secretário, né? E nessas condições que elegem Iracema como presidente da Assembleia, eu iria para a mesa diretora da Assembleia Legislativa. Eu deveria ser o segundo secretário. Na véspera da eleição, a Iracema me liga dizendo, olha, tá difícil, o Roberto Costa tem que ir para a mesa, tá complicado, me ajuda, e eu disse, rapaz, eu vou evitar briga. Eu tô saindo daqui, mas vi que aquilo ali não ia dar certo. Porque não dá para ter duas palavras, né? Bem, o que ela prometeu, ela também nunca cumpriu. Ela disse que eu teria o tratamento de alguém como se fosse da mesa e que era para eu ir levando com paciência e tudo. E aquilo também não aconteceu. Eu disse, bem, isso aqui não vai dar certo. Do ponto de vista pessoal, os compromissos não estavam sendo cumpridos, mas do ponto de vista social, aí eu espanto. Por quê? Porque eu tenho o fim do sistema educacional. Quantas escolas Brandão inaugurou de lá para cá? Quantos IEMAs ele inaugurou de lá para cá? Quantos hospitais, a não ser os que eu deixei já pronto, ele inaugurou? Quantas policlínicas? Quantos Sorri? Nada. Eu tive desmonte do sistema de saúde do Estado. Eu tive desmonte do sistema de educação do Estado. Nossa cidade piorou, vai piorar ainda mais. O sistema segurança, hoje a gente é o 7º estado mais violento do país. É um horror e está piorando. Esse ano o indicador de violência ainda é pior do que o do ano passado. Eu achei que não conseguiria. Então, assim, a gente vai olhando as políticas públicas se esgarçando e, sobretudo, o governo extremamente corrupto. Extremamente corrupto. Eu diria que, de longe, o governo mais corrupto da história do Maranhão, mas de longe, anos-luz. Então, assim, não dava para eu permanecer na base do governo desse. Não dava. E olha que a gente ainda tentou, e falava com um, e falava com o outro, e conversava, e mediava, e tentava isso, tentava aquilo. Bem, não deu. Então vamos seguir adiante. Eu tenho outro modo de entender a política, de entender a sociedade, e eu tenho outra agenda para o Maranhão. De um Maranhão mais justo, de um Maranhão menos desigual, de um Maranhão que não se faz política para os políticos. Hoje, o governo Carlos Brandão é um governo que faz política para a classe política. E eu acho que a gente faz política para o povo. É para a população. Para mim, pouco importa se a classe política me acha legal ou não. Se eles são meus amiguinhos ou não. Gente, não é isso. Meu compromisso é com as pessoas. As pessoas estão achando legal. Eu fiz demais sistema de saúde brigando com os políticos. Brigando. E tirei gente, tirei indicação. Disse, não vou aceitar isso daqui. Vai ser um técnico que vai ficar aqui. Eu quero resultado na unidade. Depois o político me agradecia. Disse, rapaz, é mesmo que conseguiu. O compromisso é com as pessoas. Não é com a classe política. Então, dava para permanecer aliado no governo desse? Não dava. A gente retrocedeu 40, 50 anos no modo de fazer política no estado do Maranhão. O Brandão conseguiu ser uma síntese de tudo que não presta na política do estado. É um governo corrupto, ineficiente, mas que aposta no aparelhamento das instituições, no aparelhamento da imprensa, de tentar cooptar a imprensa com recurso. A gente não tem espaço para falar. A gente não tem espaço para falar. Não tem espaço para ser ouvido. Ele tenta fazer isso cooptando todo mundo, bancando com recurso todo mundo, e acha que com isso ele pode comprar qualquer eleição no estado do Maranhão. Bem, ele não comprará. Não comprou minha consciência, não comprou meu mandato, e tenho certeza que ele vai sofrer uma grande derrota no processo eleitoral que se avizinha. Até a gente vê até com o Felipe Camarão, né? Traição, podemos dizer assim, que ele fez com o Felipe Camarão, porque tinha um acordo lá para colocar o nome do Felipe Camarão para governador, e aí ele preferiu retroceder para colocar um sobrinho. Mas óbvio que ele ia botar o sobrinho. Ele tinha esse plano desde o primeiro momento que ele sentou na cadeira. Isso é claro. Ele ia trair. Ele ia trair. Estava claro que ele ia trair. Mas hoje é fácil dizer, você olhando do que aconteceu. Quando você começa a entender determinados acontecimentos, olhando retrospectivamente. Mas é claro, desde o momento que ele sentou na cadeira, o plano dele já era lançar Orleans como seu sucessor. Tanto é que foi colocado na mesa, ainda tentando conciliar as coisas,
Ah, não, vamos botar fulano, vamos botar Beltrano, vamos botar Cicrano. Ele negou todas. Ele fazia questão que o seu sucessor fosse o sobrinho, porque ele quer continuar mandando pelo sobrinho. A verdade é apenas essa, apenas tão somente essa. Como ele manda lá para Colinas para os seus prepostos. Quem foram os prefeitos de Colinas que ele indicou depois do irmão? 2 funcionários da sua rede de combustível. Não é ninguém da política, não é ninguém que tem uma história, não é ninguém que construiu. Não, é laranja mesmo. Tanto que chamam de laranja, outro de limão. Né? Como brincadeira na cidade. Mas é alguém que apenas ou somente diga assim, senhor, que obedeça. Aí não dá para concordar com fazer política dessa forma. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma hipótese, né? Caso o Camarão não vá para o segundo turno, não chegar aí a um segundo turno, Edinho veio aqui, falou que não vai ter palanque duplo, mas se o Orleans chegar aí para um segundo turno com um Braide e o PT, como vocês fazem base, falar que o apoio vai ser para o Orleans. O PSB não estará com Orleans em nenhuma hipótese. Não posso falar pelo PT, eu falo pelo PSB. A primeira bandeira que você vai ver puxando o voto para o Braide sou eu. Numa situação como essa, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. E digo, campo progressista não estará com Orleans. Ainda que a direção nacional do PT ache que esse é o caminho mais correto, é um caminho errado, equivocado. E eu tenho certeza que a base do partido não estará com Orleans em nenhuma hipótese. Não estará mesmo. A hipótese de eu estar ao lado do Orleans, ela é zero. Ela é zero. Ela não acontecerá. Em nenhuma situação, em nenhum cenário que tu possa desenhar, eu estarei ao lado de Orleans. Isso é impossível acontecer. O senhor, enquanto deputado federal, estadual, perdão. Quem sabe. Não. Eu sei, Tá. a cabeça deu uma... Calma aí, antes dela fazer uma pergunta. O senhor vai se afastar agora. Tirei licença a partir Tirou licença. Isso. Mas do dia 11, hoje. Tem alguma chance de você ir para federal? Não, hoje não. Hoje, a estrutura que a gente montou no PSB é para estruturar a campanha, para a gente eleger de 3 a 4 deputados estaduais no PSB e eleger de 1 a 2 federais também. Então, hoje a gente tem essa chapa montada, estruturada. Nesse momento, eu não vou. Eu ainda quero que isso seja um sonho futuro. Então eu estava prevendo. Mas nesse momento não tem ainda a possibilidade de ser candidato a deputado federal. Eu estava prevendo, então. É uma Ismael aqui. Eu ia fazer a pergunta seguinte, né? O senhor foi, na eleição passada, um candidato com mais de 80 mil votos, né? Mais de 80 mil votos. O senhor acredita que agora, para 2026, a política está mais acirrada? Mais acirrada e mais difícil. Eu te digo, a campanha em 2022 ela aconteceu quase que eu fui empurrado para ela. Eu nunca tinha sequer me filiado a partido político. Apesar de ser advogado de partidos políticos, advogado de políticos a vida inteira, eu nunca tinha me filiado a partido. Não passava, não cogitava disputar o processo eleitoral. Isso nunca passou por mim. Então, meio que as pessoas disseram assim, não, você tem de ser candidato. Não tem outra saída agora. É o seu caminho. Então, a campanha de 2022, ela aconteceu naturalmente porque eu estava o tempo todo na televisão. Eu estava cuidando da vida das pessoas. Então, assim, eu era o cara da pandemia. Eu fiz a campanha de coletinho. Né? No coletinho do SUS. Ela foi muito, diria, espontânea. Né? Então, é uma outra campanha. Agora é outra campanha. Eu tenho convicção disso. É uma campanha muito mais difícil. Eu acredito, sinceramente, que eu vá me reeleger. Mas eu te digo, é uma campanha muito mais difícil, uma campanha onde o governador anuncia sempre que uma das pessoas que ele vai fazer com que não aconteça a eleição sou eu. Eu quero dizer, governador, que o senhor pode ficar tranquilo. Estarei eleito comemorando a sua derrota. Não se preocupe.
Estarei lá comemorando a derrota do Orleans e a vitória da renovação do meu mandato. Mas vai ser uma eleição acirradíssima, vai ser uma eleição dura e difícil. Nossa, então, quando o senhor entrou na política, foi por acaso, e depois se tornou algo mais fincado agora, nesse caso? Eu digo que são compromissos que a gente enfrenta na vida, que a gente só sabe se quando está preparado, quando está no meio da guerra. Sim. Assim, eu não me preparei para isso, né? Mas eu estudei, eu fiz política estudantil, eu sou representante assim, de uma geração que teve no Flávio, era quase um ídolo, porque ele já era uma referência antes mesmo de ser político. Ele era professor da gente e uma pessoa inteligentíssima, assim, um jurista fantástico. A gente se mirava muito nele. Quem convida é ele. Não, vou precisar de ti. Então, eu estou cumprindo a minha função. Assim, é um pouquinho de dedicação que eu tenho com a sociedade. É difícil, é penoso. Para mim, muitas vezes chega até a doer, eu te diria. Porque eu sou uma pessoa muito família. E a gente abdica muito de nossa família para isso. Então, eu recebo pressão do cachorro à esposa. A esposa dizendo, larga isso de mão, vai cuidar da tua vida. Porque, assim, eu tinha uma trajetória. Professor universitário, advogado, consultor legislativo de carreira, eu sou concursado. Tu deixa tudo isso de lado, né? Para estar metido na política, numa guerra onde você leva tiro todo dia, né? Poderia ser, para mim, do ponto de vista pessoal, seria muito mais simples eu não estar nisso. Mas aí eu tenho um compromisso com a sociedade de dizer assim, eu tenho um Maranhão para construir. E aí eu vivo isso, porque assim, não tem nada que me faça tão bem quanto eu olhar um hospital que eu fiz, uma unidade de referência, a pessoa ser bem atendida, ser bem acolhida. Aquilo ali faz eu esquecer tudo. Mas aí a gente tem de entregar. E por isso é assim, é luta por entregar uma sociedade melhor. E isso, é utópico, é sonho. Cara, é o que eu sonho todo dia. É o que eu sonho todo santo dia. É assim, de poder terminar isso, porque daqui a pouco termina, não me vejo tendo 10, 15 mandatos. Não vejo isso acontecendo. Mas de poder passar por isso e dizer assim, o tempo que eu fiz lá, eu fiz o meu melhor e eu entreguei uma sociedade melhor do que a que eu recebi. Eu vou me dar por satisfeito se isso tiver acontecido. Seria o ideal, né? Agora há pouco o senhor falou sobre segurança pública, né? E o Atlas saiu, né? O Maranhão é entre os estados mais violentos do país. Onde o governo está errando aí? O governo acabou com a segurança pública. O governo acabou com a segurança pública quando ele também politizou a segurança pública. Hoje o comando, hoje a promoção, tudo depende de política. Tudo. Pode perguntar para a polícia militar, para a polícia civil. Fora o fato de ele estar querendo fazer concurso agora, só por questão política eleitoral, que ele não fez. A gente tem um déficit grande de policiais que era necessário ter reposto ao longo do governo, ele não repôs. Fora a viatura, isso não existe. Eu não tenho estruturação. O Maranhão é o estado que menos investe em segurança pública no país. Como é que eu vou querer resultado se eu não invisto nessa política pública? Isso não dá. Não tem condição. A gente está olhando para o estado e tem município que não tem viatura. Ou tem município que tem 2 viaturas. O que eu vou fazer com 2 viaturas, meu Deus? Eu converso com delegados no estado todo. Tem delegado em cidade, ele faz diligência, sabe como? No carro dele. Não tem como funcionar. Sabe quem é o escrivão? É o funcionário do município que o prefeito cede. Isso pode dar certo? Não tem como dar certo. E se não tivesse funcionários, fecha a delegacia. Então, assim, é uma vergonha o que o senhor Carlos Brandão fez. Quem for secretário de Segurança Pública vai ter muita dor de cabeça
para desfazer. Por quê? Porque ele botou política dentro da Secretaria de Segurança. É um erro. É um erro. Então, assim, para a gente voltar a ter de novo o Maranhão diminuindo o número de crimes, diminuindo o número de crimes letais intencionais, entre as 100 cidades mais violentas do Brasil, a gente tem 7, pô. Loucura. E não é São Luís, viu? Tudo na frente. Caxias, Timon, Imperatriz, tudo na frente da gente. Então, pensa aí o nível de violência e desgarçamento que a gente tem, não só aqui na capital, mas também no interior do estado do Maranhão. O próximo governador vai ter trabalho. Trabalho para reconstruir isso daí. Eu vou pular aqui já. É, Porque, se eu não me engano, tem uma lei sua, né? Que reserva vagas para mulheres vítimas de violência. Uhum. Já tem algum resultado dessa Já lei? o governador, inclusive, usa a lei, sem dizer. Mas é o fins seguinte, próprios. as mulheres vítimas de violência, o que a gente observa na prática? As mulheres vítimas de violência, sobretudo dentro do lar, a gente é um dos poucos estados onde que aumentou o número de feminicídios, infelizmente, elas também sofrem de um problema que é a nossa imensa desigualdade social. Então, se ela não foi muito pobre e ela não tem condição de deixar o marido, ela não tem emprego, ela não tem como alimentar as crianças, e aí ela se submete a um ciclo que se repete de violência o tempo inteiro. E aí ela vai aceitando aquilo ali. Tudo bem ele gritar comigo, tudo bem ele me dar um tapa, até acontecer o pior. Para a mulher sair desse ciclo, ela tem que ter uma segurança. E a segurança muitas vezes é esse emprego. Então, o que a lei institui? Parte das vagas das terceirizadas do Estado, da terceirizada de limpeza, terceirizada de mão de obra, eu tenho milhares de vagas no Estado, 2% são reservados, portanto, para as mulheres vítimas de violência doméstica. De modo que essas empresas terceirizadas, quando elas vão fazer a escolha, 2%, eu tenho 100 empregados, então 2% disso aqui, 2 empregados, eles já vão para essas mulheres vítimas de violência doméstica. Pode parecer pouco, mas é suficiente mudar vidas. E a mulher passa a ter coragem de sair, ela sai de casa. Ela termina aquela relação e ela vai tentar criar condições para ter outra vida. Uma vida longe dessa violência cotidiana. Então, o objetivo da lei é exatamente esse. Recentemente a gente teve um caso, né? Samara Dutra, se não me engano. Isso, da Samara, o governador foi para a rede social, para bababá. Pronto, o governador teve condição de fazer a nomeação dela, se utilizando da lei de nossa autoria. Fez a divulgação da sua lei. Fez a divulgação. Ele só não disse o número da lei, não disse que foi eu que fiz a lei. Mas ele tá registrado aqui a lei do deputado estadual Carlos Lula, o governador Carlos Brandão usou dela. Pronto, tá feito. O que a gente pode, em questão das mulheres, né? O que a gente pode fazer para diminuir essa violência? Porque a gente vê bonitinho nas redes sociais, não sei quantas viaturas da Maria da Penha, não sei o que. Eu não lembro qual foi a pessoa que eu falei, e ela tinha um projeto, né, para bares, essas casas de shows, a ex-vereadora Silvana. Sim. Ela fez o projeto para bares, casa de show, para mulheres pedirem um drink específico para falar que foi violentado, foi abusada. Tem até uma lei estadual minha, da deputada Daniela, nesse sentido. Protocolo não se cale, salvo engano, onde estabelece um protocolo para bar, para casa de show e tudo, que muitas vezes a polícia não consegue desenvolver. Não é algo simples, porque eu te digo, é a violência mais difícil de se combater. Quando essa rede é coordenada, a polícia consegue. Mas quando ela é individualizada para dentro de casa, ela é dificílimo. Porque eu vou depender de uma rede. Essa mulher sem rede de apoio, sem ter rede, exatamente, ela não tem um emprego, ela não tem com quem deixar os filhos, ela depende economicamente do marido, ela depende emocionalmente do marido, ela vai se submetendo. Então, a mudança disso, primeiro, obviamente, do fortalecimento das nossas polícias. Segundo, da sensação, não pode haver sensação de impunidade. Isso é um problema.
Porque a pessoa, quando ela vai cometer um crime desse, ela não tá nem aí se é 10 ou 20 ou 50 anos. Isso não muda o indicador de criminalidade. O que muda o indicador de criminalidade é ele achar que vai ser preso. Sim. Se ele achar que vai ser preso, aí ele pensa 2 vezes antes de fazer. Mas a mudança maior é uma mudança que é geracional. É uma mudança de cultura. E é difícil de acontecer. A gente é uma sociedade ainda extremamente machista. Extremamente machista. E aí a gente tem que dizer para os homens, assim, cara, vocês não são donos das mulheres de vocês. Tá pertinho dos dias dos namorados. Reflete um pouquinho sobre isso. Ah, terminou o relacionamento, deixa aí. Vai lá, irmão, fique em paz, entendeu? Você não manda na vida. Assim, a gente não controla nem o sentimento da outra pessoa, a gente mal controla o nosso. Vai controlar o da outra. Então, assim, ó, deixou de gostar, acha que não dá mais, irmão, sai numa boa. E todo mundo segue sua vida e segue em frente. Aí fica aquele negócio, quase o sentimento de posse. Se não é minha, não vai ser de ninguém. Cara, que loucura. Tá entendendo? Isso é sobre. E eu vejo gente jovem com a cabeça dessa forma. Então passa também por um negócio que a gente falou lá no comecinho, educação. Sim. Por educação sim, da molecada, já em escola. Educação para a cidadania, educação para uma sociedade menos machista, uma sociedade que compreenda a condição da mulher. Pô, o século XX é um século da emancipação feminina. É o século onde as mulheres puderam, pela primeira vez na história, a dizer assim, eu não quero ter filhos. E a gente passou a ter meios de controle de natalidade assim, na mão dessas mulheres. E elas puderam dizer, eu quero construir a minha vida, eu quero construir uma carreira, eu quero outra coisa. Eu não quero ter como destino ser mãe. Eu quero que ser mãe seja uma escolha minha. E custa aos homens entender isso e aceitar. Eu levo super de boa. Eu sou pai de 2 meninas, né, e um menino. Mas todo mundo já é trabalhado desde pequeno para isso. Aí os menores ainda com cabeça de ovo, os 2 brigam muito, mas o menino já dizendo, você não bate mulher. Não se bate mulher. Não se bate mulher. Nem levante a mão para sua irmã. Isso não se faz. Às vezes até diz, ou mandar a polícia aqui te buscar, parar desse negócio de estar brigando com tua irmã. Mas ou isso é ensinado e educado, né, é construído desde logo, ou senão a gente vai continuar convivendo com situações como essa, que são situações horrorosas. Esfaqueou com 40 facadas. Gente, o que é isso? Quanto ódio é que você tinha no coração para dar 40 facadas em outra pessoa? A pessoa que é sua companheira, mãe de seu filho. Né? Quanta maldade que você tava no coração para ter isso. Vai numa boa, irmão. A vida tem outros relacionamentos. Né? Há outros amores para a gente viver, por que não? Então, assim, passa também por a gente construir essa outra cultura com os homens. E dizer isso de maneira clara. Clara e aberta. Clara e aberta. Irmãozinho, perdeu. Bora para outra. Começa outra partida aí, reseta e bola para frente. Mas não dá para naturalizar a violência. Naturalizar a violência como um método. Né? Quer dizer que tu prefere ficar com uma mulher infeliz ao teu lado? Mas porque tu vai dizer que é tua? Que corra de maluco, entendeu? Tá faltando educação, né? Dá pra falar um pouquinho de educação. Não, eu tô dizendo assim, tá faltando a educação, de uma certa forma. Aqui no pulo. Né? Mas calma, você vai pra lá. É porque tava aqui a pergunta aqui na frente. É porque assim, quando eu falo falta educação na escola e a educação familiar, né? Como o senhor tava falando, de fazer instrução, porque a gente percebe que muita família tá tão desestruturada que não consegue chegar pro filho e falar, olha, isso aqui aconteceu, mas isso aqui é errado, que às vezes acontece essa violência doméstica na frente dos filhos, né? E falta um pouco disso de alguém da família, ou da mãe, ou do próprio pai, que às vezes, enfim, né? Ou do irmão falar que isso aqui tá errado, isso aqui não se faz, isso aqui eu vou fazer dessa forma porque não é o correto você bater numa mulher, né?
Então, acredito que tanto em casa quanto na escola deveria acontecer esses debates, enfim, né? Esses debates, Sim, né? com certeza. A educação começa em casa. Uhum. Começa, mas a gente mais antigo assim, dentro de casa existia bastante violência, né? E a gente não pode levar isso em consideração, levar pra gente, levar pra frente. A gente tem que realmente educar nossos filhos dentro de casa e mostrar o que é certo e o que é errado, né? Eu estava olhando aqui, ela falou de educação, e porque estava a pergunta aqui, porque o senhor defende a CNH social como... O senhor defende a CNH social. Como esse programa pode mudar a vida dos jovens? Tá aí, um programa maravilhoso que o Brunão também acabou com ele. É incrível. É um rei que ele pega assim nas coisas, ele destrói. A CNH social, a gente era um dos poucos estados que não tinha. Eu dei entrada no projeto de lei na Assembleia. E foi uma confusão. E aí, então, o Maranhão lançou a CNH social do Maranhão. E muda a CNH social porque a gente passa a ter uma diminuição do modo de se tirar carteira em razão do governo Lula, né? Que coloca a CNH digital, diminui o número de aulas, de autoescola e tudo. O Brandão aproveita isso e destrói a CNH social. Por quê? Porque continua sendo caro. E para quem quer tirar carteira, tirar uma carteira de habilitação era caro porque tinha autoescola, era caro porque tinha as taxas do Detran. Então a CNH social tirava tudo isso, né? O governo ia bancar e ao mesmo tempo ia remunerar as autoescolas. A gente tem um dado assustador aqui. A gente tem o dobro. É isso. Era como se a gente tivesse 2 milhões de veículos e 1 milhão só de CNHs no Maranhão. É um pouquinho mais. Mas a gente tem metade do CNHs em relação ao número de veículos. Ou seja, como nem todo mundo tem 2 carros, ou parte das pessoas não tem, as pessoas estão andando sem carteira de habilitação no Maranhão. Não é porque não queiram. É porque elas não têm condição de pagar. Aí tem moto, e aí a gente tem acidente, tem esse absurdo de acidente. Elas não são educadas para o trânsito também, de novo. Então, a CNH social era esse caminho. Aí, você teria direito a 20 aulas, né, o pagamento das 20 aulas, o pagamento da prova, e isso abre a possibilidade. Por quê? Porque aí, com a carteira de habilitação, você vai ter outras possibilidades de emprego. Com a carteira de habilitação, te abre um leque, sobretudo para o jovem de baixa renda. Aí o Brandão vai e diz o seguinte: não, a gente só vai pagar 2 aulas de habilitação. O que adianta 2 aulas de habilitação? Aí ele acaba com o programa. Aí ele faz de conta que o programa existe. E o programa deu tão certo. Quando abriu as inscrições, foi mais de 1 milhão de inscrições. Um número absurdo. Caiu, o sistema do Detran caiu. Olha como a gente tem uma demanda reprimida para o problema, né? A gente tem uma juventude, as pessoas me paravam no meio da rua. Eu quero saber da CNH social, como é que faz, como é que eu faço para me inscrever e não sei o quê. Aí o programa que era para funcionar, não funciona, porque o governo vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Complicado. E é R$3.000 do bolso do trabalhador que ali pesa bastante. Uma perguntinha aqui. Quem o senhor vai apoiar para o Senado? Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares. Porque eu não sei, calma. Ainda vai chegar lá. Ainda vai chegar lá. Eu pensei que você ia falar assim. Não, eu vou te dizer, eu vou te dar isso, essa resposta lá nas convenções. Ainda faltam uns 40 dias para isso acontecer. Porque tá muito confuso. Tá bagunçado ainda. A gente tem 12 candidatos aí, 12 pré-candidatos aí. Eu acho que a gente tem 24. Porque todo dia surge mais um. Então calma que até lá. Hoje surgiu mais um, não é? O Laésio desistiu, agora é candidato a senador. O Roberto já se debuxou para lá, diz que também é candidato a senador pelo Novo. Aí já tem o Duarte, que é candidato a senador pelo Avante. Aí já tem 17 candidatos na União Brasil. Eu acho que pressão do Bride, o homem foi. Ou você acha que foi as pesquisas que ele deu uma olhada e viu que ia ser esse ano realmente? Eu acredito que ele... O Laésio, ele é muito perspicaz. Sim. Foi perspicaz em 2022. Não por acaso ele teve 30% dos votos. Né? Quase 1 milhão. Quase 1 milhão de votos. Quase 1 milhão de votos.
Mas ele perdeu o timing dessa eleição em 2026. Então, ele começou a olhar pesquisa, porque ele tem pesquisa, e ele viu que toda a votação dele estava indo para o Eduardo Braide. E a tendência é ele continuar diminuindo. Quando chegasse o início do processo eleitoral, ele ia estar com um percentual bem abaixo de 2 dígitos. Ele não ia estar com tipo 9, com 8, ele estaria com 3, com 4, com 5%. E ele percebeu essa tendência. A tendência estava a curva descendente, assim, bem inclinada, Sim. com muita velocidade, e resolveu recuar. Esse recuo não quer dizer que ele vai fazer uma aliança com o Eduardo Braide. Não me parece, tanto que ele faz e não diz quem é o candidato a governador dele. Ele só lançou. Ele só lançou e está se colocando como mais um player na disputa do Senado. E aí a gente tem que ver se de fato ele vai ter legenda do Novo. Eu creio que a gente vai ter bastante confusão, porque o Novo já teria um candidato, que é o Roberto, e o Roberto vai disputar, por assim dizer, o mesmo público dele. O senhor ali muito dentro da política, junto com o Camarão. Nessa conversa entre Camarão e Braide, o senhor acha que seria uma boa chapa na época? Eu acredito que sim. A gente tem que ter responsabilidade e isso precisa ser costurado. Essa possibilidade ela ainda existe, mas ela tem que ser, ela hoje é de um jeito que ela não é costurada mais no Maranhão. Ela é costurada por cima. Então ela vai depender de um desenho, ele é nacional, ele não é só local. Mas eu acredito em algo que eu escutei há algumas semanas de uma liderança do interior do estado do Maranhão. Ele me abraçou e disse assim, no final os bons sempre estão juntos. Ele só disse isso. Então, para quem está acompanhando a política do Maranhão, quem sabe, né? Quem sabe. Ainda tem essa possibilidade. Chegamos ao fim? A gente vai conversando, vai aparecer um assunto. Nossa, acabou o assunto aqui menino, o assunto não falta, não. Deputado, mais uma vez gostaria de lhe agradecer, né? A gente sabe, nesse período é uma correria grande e para achar uma agenda é sempre bom, porque a gente pode botar a conversa em dia, falar um pouco sobre a sua trajetória, como foi na Secretaria de Saúde. A gente hoje falou sobre tudo. Não sobre dança, mas cultura. Mas isso é uma coisa que pode... Teremos outras oportunidades, com toda certeza. Tem oportunidade para a gente conversar, para falar, para debater. Estou aqui, quantas vezes precisar voltar, a gente volta, conversa. É uma felicidade para todo mundo aí seguindo, ó, Maranhão News 98, todo mundo seguindo nas redes sociais. Agora a gente estourou de vez. Agora. Gostaria de deixar o espaço aqui para o senhor fazer suas considerações finais. Você pode olhar para a Câmara, para o povo maranhense. Eu quero dizer ao povo do Maranhão que os últimos anos foram difíceis. A gente viu regredir muitas políticas públicas, a gente viu o Estado se tornar mais violento, a gente viu regredir nossos indicadores de educação, piorar os indicadores de saúde. E muitas vezes eu entendo e até compreendo você que olha para a gente e sente a raiva da política e, sobretudo, dos políticos. Mas eu quero pedir para você um momento de esperança. A gente precisa do Maranhão, dos maranhenses, atento ao que vai acontecer no processo eleitoral que se avizinha. Faltam só 16 semanas. Faltam 115 dias para a campanha eleitoral começar, não, para a eleição acontecer. Está bem pertinho. Então a gente pede atenção, pede cuidado, pede para você que possa olhar com carinho e com sentimento de mudança mais uma vez. Os ventos novamente sopram do outro lado, para a gente dizer chega a essa maneira de fazer política, chega a essa forma antiquada de levar o Maranhão. Chega a gente fazer política apenas para os políticos. A política existe para as pessoas, existe para o povo. E que é com a força do povo, mais uma vez, a gente vai vencer as eleições. E eu quero estar ao lado de vocês, pedindo desculpas por 22,
mas tendo certeza que a partir de 26 a história será escrita de maneira diferente. Fica assim, fazer igual você, dá vontade de aplaudir assim no final. Dá vontade, com certeza. E mais uma vez a gente agradece, né? Porque ele agradeceu, mas nós agradecemos, claro, né? Por estar aqui. É, exatamente, por estar aqui, né, conosco, compartilhando um pouquinho de tudo, Sim. né? E vai ter capítulo 2, sim, né? Com certeza. E a gente também agradece você que pôde estar aqui conosco, que vai estar sempre contribuindo com a gente, assistindo, se inscrevendo no canal e acompanhando mais os próximos capítulos. Não esqueça, deixar o comentário, falar o que você achou aí. Pode falar o que você quiser. A gente está recebendo críticas bastante aí, mas faça mais que a gente está crescendo bastante. A gente é igual massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Muito obrigado você que assistiu a gente até o final. Obrigado mesmo. Siga a gente nas redes sociais. Siga o Carlos Lula na rede social dele, que você vai ver bastante esse homem correndo o Maranhão todinho aí. Esse homem tá... A voz que a gente precisava é essa, Carlos Lula. Muito obrigado. Siga nossas redes sociais. Toda semana a gente posta lá um convidado novo. E até a próxima. Tchau. Até a próxima. Valeu.